Bom dia a todos, mais um domingo, mais uma live e com um assunto bem interessante. Foi uma aluna minha, muito querida e também foi minha coach, fez o Limpeza de Memórias e também foi minha consulente foi uma das minhas consulentes nos meus tratamentos de florais. Bom, e ela um dia falou comigo, Andréia, fala de depressão, afinal de contas, eu fui uma pessoa que sofri muito com depressão, passei por momentos muito difíceis e aprendendo tudo que eu aprendi sobre depressão com você, eu consegui sair dessa depressão. Então, em homenagem a ela, não vou falar o nome dela, que foi a única coisa que ela pediu, eu vou falar sobre depressão hoje. Bom dia, Anderson, bom dia, tia Regiane, um beijo enorme. Se vocês conhecem alguém que tem depressão, se você já teve depressão, manda esse vídeo, compartilha, né? Chama as pessoas para poder assistir, porque nós vamos falar tudo sobre a depressão, como ela é construída, por que a gente tem depressão, o que a gente pode fazer para tirar essa depressão. Hoje nós temos um número grande de pessoas que estão morrendo por essa doença, porque a depressão é uma doença. Então a gente tem que estar sempre cuidando, porque esse cuidado que a gente tem é que faz com que a gente não chegue nesse ponto da depressão. Então nós vamos falar bastante coisas hoje e fica aqui o meu convite para que todos vocês possam curtir as páginas no Face, Andréia Menezes, também lá no Instagram, no YouTube. Então tem muita coisa, no Telegram tem bastante coisa, com o nome também de Permissão Inteligente, para que a gente possa fazer esse movimento do bem, esse grande movimento que é o movimento da gente melhorar todos os dias mais. E é isso que nós precisamos. Bom dia a todos vocês que estão entrando, né? Bom dia, Luiz. Gratidão por todos vocês estarem aqui me acompanhando. E novamente eu falo, tem depressão, conhece alguém com depressão? Então vamos lá, vamos chamar essas pessoas para poder assistir essa live que vai ser bem interessante. E ajuda as pessoas, sim. Todas as lives que eu estou fazendo, as pessoas estão comentando, as pessoas estão curtindo. Por quê? Porque está tocando nelas, né? Então, isto é o que vale a pena na vida. Então, vamos falar um pouquinho de depressão. O que seria depressão? Muitas pessoas confundem depressão com algo assim, eu estou muito triste, eu estou deprimido, eu não consigo fazer nada. Mas vamos entender bem o que seria essa depressão. A depressão ela é uma tristeza prolongada. Quando a gente prolonga a nossa tristeza, quando a gente começa a ficar triste durante muito tempo, isso gera essa depressão. A gente pode estar deprimido. O que é estar deprimido? Hoje eu não levantei bem. Hoje eu levantei, não estou me sentindo muito bem, eu estou com isso, tudo bem. É mais do que normal você estar deprimido, mas você estar em depressão não é normal. E aí a gente realmente tem que tratar. Então, a diferença entre você tem todo o direito de estar deprimido, mas você não pode viver em depressão. Porque este viver em depressão pode levar você a caminhos que você realmente vai se afundar. Não vai ser bom para você, né? Então, a depressão é uma tristeza imensa, imensa. Gustavo, que delícia, né? Gustavo trabalhou com a minha mãe, né? E eu falo que todo conhecimento que eu tenho, a maior parte realmente vem da minha mãe, né? Quando a gente começa com essa tristeza e ela vai 1 dia, 2 dias, né? 1 semana. Quando ela começa a passar de 2 semanas, nós precisamos ligar aquele sinal vermelho. Opa, agora está na hora de começar a tratar. Então, lembrando, eu posso estar triste hoje, posso amanhã não ter conseguido melhorar da minha tristeza, mas passar dias triste, e aquilo vai aumentando, vai aumentando, cada dia mais eu estou caminhando para a depressão. Tá, Andréia, tudo bem. E como que eu fico? É essa tristeza que chega naquele vazio, que a gente começa a ficar com um vazio enorme,
E a gente entra naqueles pensamentos destrutivos. Ah, minha vida não vale nada, eu não sei por que eu estou vivendo, não sei por que eu estou aqui até hoje. E a gente começa todos os dias, né, fazendo perguntas ao cérebro, né, e ali a gente vai culminando mais essa depressão. Bom, de onde vem essa depressão? Nós temos uma depressão que é genética, nós temos depressão que vem da nossa família. Então é muito bom a gente entender. Eu falo que as pessoas antigamente escondiam muitas das coisas da gente, não contavam, mas é muito bom a gente saber a história da nossa família, o histórico dos nossos familiares, porque às vezes lá atrás, 7 gerações para trás, existe alguém que teve uma depressão, que morreu com uma depressão, ou que vivia na cama. Então você começa a ter uma depressão, você fala assim, mas eu não entendo por que eu estou sentindo isso. Eu não entendo por que eu estou tão triste. É uma tristeza profunda que não tem justificativa. Aí você fala assim, ah, não tem justificativa, então tá lá atrás. Então eu preciso olhar lá atrás nos meus familiares, porque de repente alguém tinha depressão e isto veio na minha genética. Então eu posso ter uma depressão por genética. Minha mãe teve, meus avós teve, alguém da minha família teve. Então nós vamos ter famílias que tem um histórico de depressão incrível. E aí você fala assim, nossa, eu estou entrando nesse histórico. Então quer dizer que eu vou ter depressão e eu vou ter depressão sempre? Aí é o ponto. Se eu tenho um histórico de depressão e eu entro naquela fase de tristeza que passa de 15 dias, aí é onde eu falo, vamos colocar um alerta. Aí eu preciso realmente começar a me tratar. Tá? Depois nós vamos falar de tratamentos. Mas neste momento vamos entender se eu tenho, se eu não tenho. E essa tristeza também pode ser causada com perdas. Nós perdemos pessoas. Então a gente pode ter perdas de um ente querido, né, uma pessoa que morreu, perda de cachorro, pessoas que têm loucura com o cachorro, com o gato, aí perde o cachorro morre, o gato some, alguma coisa, entra em depressão. E essa depressão vai prolongando. E prolonga. Outra coisa também que dá depressão, separações, pessoas que se separam, né, dos seus cônjuges. O que acontece com essas pessoas? Acontece que elas perdem aquilo, então elas perdem o chão e entram num estado de sofrimento. Aqui o Anderson falando, né, que teve e que eu tirei. Na verdade, o caso dele foi um caso assim que eu me senti muito mal, porque eu a vida inteira trabalhei com pessoas com depressão e quando ele teve eu não consegui observar a depressão dele, eu acudi, não foi tarde, mas acudi. E outra coisa que nós vamos falar também das famílias que estão com alguém que tem depressão, tá? Aí eu volto nesse caso do Anderson também. Então vamos, separações, perdas, né? Tudo isso gera depressão. E uma coisa que gera depressão, e que inclusive o Anderson também teve, que é fazer o que não gosta. Quando nós estamos tentando fazer o que nós não gostamos, porque às vezes a gente acha que é necessário e a gente quer agradar o outro, nós começamos a ficar tristes. E essa tristeza começa a acumular 1 semana, 2 semanas e cai na depressão. Então tem pessoas que falam assim, eu preciso trabalhar no emprego e esse emprego que eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar minha família. E é só isso que tem no mercado. Então eu vou aceitar este emprego. E aí vai trabalhar. Quando chega lá, ela só tem decepções. São muitas decepções e ela não consegue se interagir, ela não consegue viver bem. Aí ela chega em casa extremamente cansada, porque quando nós trabalhamos em algo que a gente não gosta, a gente chega em casa cansado, sugado, né? Nós somos sugados. Nós chegamos em casa sem energia e aí a gente começa a ter problemas dentro de casa e aí a tristeza prolonga. Passa mais dias, passa mais tempo, o que vai acontecer? Depressão. Então, comece a analisar a sua vida nesse exato momento e comece a entender se você está triste, quanto tempo você está triste, quanto tempo você está cultivando essa tristeza. Então, tem pessoas que realmente cultivam aquilo, né? Cultuam aquilo. Então, tem pessoas que perdem alguém e elas começam a falar daquilo. Eu perdi. Ela vai falando da perda, comentando da perda, gerando mais tristeza. Porque tudo que nós jogamos para o nosso cérebro, que nós falamos, que nós escutamos,
nós estamos sentindo. Então, esse sentimento vai gerando mais tristeza. Ah, que tristeza! Então, por que hoje o mundo está cheio de depressão? Porque nós estamos vivendo hoje uma pandemia que está matando muitas pessoas. E quem está ficando na Terra está cheio de tristeza. Está todo mundo com muita tristeza. Cada vez que eu vou para a televisão e eu escuto, né, aquele não sei quantos mil mortos, não sei quantos morreram, quantas famílias. E quando você escuta um caso, como conviver sem esses entes queridos, a tristeza daquelas pessoas passa a ser nossa tristeza. Nós abraçamos a tristeza daquela pessoa e de repente nós estamos em depressão. Então, não necessariamente eu estou triste porque eu perdi alguém, ou porque o meu animal morreu, ou porque eu me separei, ou porque eu estou trabalhando em algo que eu não gosto, mas porque eu abracei a dor do outro de tal forma que eu entro também naquela depressão. E aí a gente fala, o cuidado de filtrar a dor do outro. Nós temos que ser solidários, nós temos que ajudar, mas nós não podemos pegar a dor do outro e introjetar a dor do outro em nós a ponto da gente realmente entrar num estado de depressão. Então, esses cuidados nós precisamos ter. Então, vamos lá. Como vem a depressão? Ela vem de perdas, separações, de morte. Uma coisa também, falta de atenção. Pessoas que estão sem atenção, quer ver, as pessoas que mais têm depressão hoje são pessoas idosas. As pessoas idosas, crianças estão tendo depressão. Por que as crianças estão tendo depressão? Que os pais não estão mais ali presentes com os seus filhos. Aonde eles estão presentes? A maioria dos pais estão presentes aqui, quer ver? Aqui. É o dia inteiro aqui. E ele vai olhando. O pai chega em casa cansado, ao invés de brincar com seu filho, saber que ele está no celular. A mãe, ao invés de estar ali brincando com o filho, ela está no celular. Então, as crianças estão ficando deprimidas porque elas estão sem atenção. Uma criança sem atenção, um idoso sem atenção, uma pessoa sem atenção, ela começa a ficar triste. E nessa tristeza, ela entra em depressão, que aquilo vai durando muito tempo. Então, precisamos ter este cuidado também com a atenção que nós estamos dando para o outro e a atenção que nós estamos recebendo. Tudo em equilíbrio. Não é que eu quero a atenção 24 horas, mas eu preciso ter equilíbrio na minha atenção. Você pode usar o celular? Claro que pode. Hoje o mundo é de celular. Mas nós precisamos ter aquele momento de atenção com as pessoas. É imprescindível que a gente faça isso. Tá, então vamos lá. Eu já trabalhei então com vocês o que é a depressão, como vem a depressão, né? E por que a depressão fica com a gente tanto tempo? Porque a gente acha que é merecedor daquela tristeza. Lembra na semana passada, quando eu falei das escolhas, né? Quem não assistiu a live da semana passada, da semana retrasada, são lives maravilhosas que estão assim perfeitas e as pessoas estão realmente me passando, quem assistiu está me passando mensagem falando, Andréia, eu realmente não sei escolher nada na minha vida. É justamente isso, nós escolhemos ficar na tristeza. A gente escolhe por quê? De repente eu consigo muito mais coisas estando triste do que alegre. Ela tem aquilo, então ela acha que é merecedora daquela tristeza. Então ela começa a cultuar a sua própria tristeza e ali ela entra em depressão. Ok? Andréia, mas isso tem cura? Tem. Nós podemos curar a nossa depressão. Quando eu falei para vocês que a nossa depressão ela pode vir da genética, então se eu tenho esse histórico de genética, eu preciso estar sempre em estado de alerta. Se eu tenho aquela questão de falta de atenção, eu preciso começar a procurar ter mais atenção, a dar mais atenção. Porque quando eu dou atenção, claro que eu vou receber essa atenção. Aí você fala o seguinte, mas são tantas pessoas que hoje se matam, né, pela depressão? Prestem muita atenção. Não é só matar. Acontece que crianças, elas vão cultivando uma depressão na infância por falta de atenção e quando elas chegam na fase adulta, que elas, principalmente na fase da coragem, né, no setênio da coragem, o que elas fazem? Elas começam a chamar a atenção dos pais, a chamar a atenção das pessoas.
E como elas fazem isso? Elas tentam se matar, mas elas não querem morrer. Elas apenas querem chamar a atenção. Gente, eu estou aqui e eu vou morrer. Então eu começo a olhar para mim, porque se vocês não olharem para mim, eu vou morrer. Então isso elas fazem. E aí elas procuram. Agora, existe a depressão? Sim. A depressão que a pessoa não quer mais viver. E aí ela vai, pof, se mata. E aí não tem como. Então ela tem uma forma de se matar que é rápida demais. Ela não fica ali, ó, tentando fazer algo que não vai dar certo. Ela faz para dar certo. Então esse grau de depressão é onde a gente fala realmente que ela precisa procurar um psiquiatra. E muita gente fala assim, mas é tanto remédio. Quando a pessoa chega neste ponto de desistir da vida, o remédio é muito importante o psiquiatra colocar um remédio. Por quê? É uma medicação? Porque essa medicação vai fazer com que a pessoa que quer se matar perca a força física de matar. Então ela perde aquela força. E aí ela precisa realmente daquele remédio. Mas tem muitas pessoas que não precisam ficar tomando remédio para ficar dormindo o dia inteiro. Ela tem outros medicamentos que ela pode. Hoje nós temos florais, nós temos homeopatia. Todas as pessoas que se tratam com homeopatia, que tem aquele sinalzinho amarelo, né? Opa, passei de 15 dias que eu estou deprimido. Vou procurar um homeopata, vou procurar uma terapia, vou procurar um floral. Quando você entra, aí você já ameniza. Mas quando a pessoa chega neste ponto de desistir da vida, que ela para o olhar, que você olha ali, ela não está ali mais. Você olha para a pessoa está longe, né? Ela está realmente tramando a própria morte. E aí ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um remédio que tire a força física dela. Por isso ela dorme. Por isso ela vai para a cama, ela fica ali na cama direto. Ela não tem vontade, então ela aí vai dando aquele remédio. Depois que passa aquele período, ela entra no outro tipo de tratamento para ela começar a entender por que ela chegou neste ponto. A gente tem que entender outro fator também. É muito comum as pessoas julgarem quem está com depressão. E julga. Isso é falta do que fazer. Não tem o que fazer. Porque se tivesse o que fazer, ela não teria depressão. Isso aí a pessoa tem de tudo na vida. Ela ganhou tudo na vida, então não precisa. E tem realmente pessoas que chegam num certo grau de idade que ela fala assim, eu já conquistei tudo, eu já tenho tudo. Tenho tudo que eu queria na minha vida, eu tenho aqui. Minha vida perdeu o sentido, não tem sentido mais. Aí ela entra em depressão, porque vai dando uma tristeza, ela entra também em depressão. Então, depressão, gente, ela vai em qualquer idade. Não tem assim você falar assim, mas nós estamos tendo um grande número de jovens, de idosos suicidando, porque eles chegam realmente no ponto que falam assim, minha vida, já tive meus filhos, né? Meu carro está aqui na garagem, eu tenho minha casa, eu já tenho tudo, não posso trabalhar. E aí o que acontece? Acontece que ela entra naquele estágio assim, agora eu quero ir embora. E se Deus não tira minha vida, eu mesmo tiro. Então, a gente sempre olha para aquelas pessoas, como a gente fica com raiva. A gente tem raiva do deprimido. A gente vai ficando com raiva da pessoa que está deprimida. E é isto o que acontece com os familiares. Nós não conseguimos enxergar que os nossos familiares estão em depressão. E a gente vai passando batido. De repente, quando você acorda, ou já é tarde, ou já está assim, num ponto absurdo. O que é o termômetro que eu quero que vocês comecem a entender? A depressão é uma tristeza prolongada. Quando você começar a perceber que alguém do seu lado já tem mais de uma semana que está triste, falando somente coisas negativas, que a pessoa está ali embaixo, não quer sair daquilo, comece a pensar, opa, sinalzinho amarelo, vamos começar a tratar. Nós tratamos com alimentação, nós temos vários alimentos que são saudáveis, que a gente já pode tirar aquela pessoa. Comece a olhar também quanto tempo essa pessoa não toma um lombrigueiro, tá? Quanto tempo que essa pessoa não toma um lombrigueiro? Porque se tem muitos anos, o que acontece? Aqueles vermes começam a comer a energia que está ali dentro. Eles se alimentam da energia. E você começa a perder a sua energia também. Então é bom procurar uma pessoa, um responsável que possa te indicar um lombrigueiro. É muita coisa que te leva no estado de depressão. Mas você precisa entender que
a pior parte é a tristeza. Você precisa entender que as pessoas, quando começam a ficar tristes por muito tempo, elas estão deprimidas. E é esse daí que vocês precisam ver. Então, tem muitos pais que às vezes não percebem o que está acontecendo com o filho. E aí começam a ficar com raiva, sai dessa cama, né? Faz isso assim, vai fazer isso assim, assim, né? Mas não percebe que o filho está ficando triste. Nós precisamos achar o motivo da tristeza da pessoa. Por que aquela pessoa está triste? Então, a pessoa de idade, por que você está triste? O que está acontecendo com você? Ah, não tenho nada para fazer. Ah, né? Coloca um filme de comédia, um filme gostoso que a pessoa possa rir. Isso manda mensagem para o teu cérebro. Nós temos um exercício que a gente faz também, que a gente coloca um lápis aqui, ó, por 10 minutos. Você fica com o lápis. Quando você faz esse movimento, você manda uma mensagem para o teu cérebro. O cérebro fala assim, olha, ela está feliz, ela está sorrindo, porque os músculos vão fazendo isso e vão trazendo para você a sensação de felicidade. São coisas bobas que nós podemos fazer no nosso dia a dia antes de entrar na depressão. Quando você começar a perceber que você está ficando triste, você tem um monte de coisas bobas, pequenas, rápidas, que você pode fazer para sair da tristeza. Porque se a tristeza prolonga, ela entra para uma depressão. Nós vamos entrar para a depressão, né? Então, o que acontece muito quando a gente fala assim, ah, a pessoa está precisando fazer, ela precisa fazer alguma coisa, quer dizer, falta do que fazer na vida. E eu tive essa experiência que eu trabalhei, eu falei para vocês, eu trabalhei muitos anos numa escola como voluntária. E o que eu mais via lá era voluntários entrando lá com depressão. Aí ia para um profissional, o profissional assim, ah, vai procurar uma caridade, vai fazer alguma coisa de caridade. E eu vi várias pessoas entrando ali com uma depressão terrível e elas estavam praticamente dopadas de remédio. E como que essas pessoas podem chegar ali e ajudar alguém se elas não estão dando conta de se ajudar? Então, este é o grande problema de você começar a mandar as pessoas para... Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, vamos saber realmente. A primeira coisa que a pessoa precisa é se tratar. Mas não é cuidando do outro que você vai se tratar. E isso eu falo muito também com os meus alunos de limpeza de memórias, falo com os meus coaches. Gente, quando vocês entrarem para um processo de coach, quando vocês entrarem para limpeza de memórias, cuidem de vocês. Ali, vocês estão cuidando de vocês. Não, aí sabe o que acontece? Eles falam assim, fulano, eu vou te ajudar. Aí chega uma pessoa para reclamar da vida, vou te ajudar. Nesse eu vou te ajudar, ela mina, porque essa pessoa que está precisando, ela está tão negativa, que ela vai sugar o pouco de positivo que você tem. E que não vai ser bom para ela, porque não vai dar conta de colocar a positividade necessária. Então ela suga o teu, você que estava tentando sair, continua em depressão ou piora. Então muito cuidado na hora que você for ajudar alguém que está com depressão. Ajudar alguém que está com depressão não é você, vem cá que eu vou te dar um conselho, vem cá que eu vou te ajudar. Não, você tem várias formas de ajudar uma pessoa deprimida sem pegar a depressão para você, porque você vai pegar. Essa tristeza vai ser tua, você vai se contaminar, né? A gente fala, eu peguei a dor do outro. Quem é que já pegou a dor do outro? Nós pegamos a dor do outro, sim. E aí a gente vai piorando. Então, por isso que quando aparece um consulente para mim e fala assim, Andréia, eu tô entrando numa depressão, eu tô perdendo a vontade, eu falo com a pessoa assim, é bom tratar você e sua família. E muitas mães me procuram e falam assim, meu filho, a minha filha está numa depressão, André, é terrível. Eu sempre trato os dois juntos. Eu sempre faço um floral para os filhos, para o filho ou para a filha, e faço para a mãe e para o pai. Porque é importante que as pessoas da família tenham estrutura para acolher a pessoa que está deprimida. Então, quando a gente vai fazer um reiki, vamos fazer reiki para a família inteira. Todos ali estão precisando, porque tem uma família que está tendo tristeza ali dentro.
Então, uma pessoa triste, ela consegue contaminar todas as pessoas ali com a sua tristeza. E essa tristeza leva a pessoa à depressão. Então, muitas pessoas às vezes saem da depressão quando vê o pai entra, a mãe entra, alguém entra, porque cansou de cuidar daquela pessoa, né? Então, tem essa questão que a gente precisa ter um cuidado. Lembrando sempre, a família adoece junto. A gente acha que não, mas a família adoece junto. Então, eu falei para vocês dos serviços, que é muito a gente tomar um cuidado, porque é muito perigoso a gente realmente fazer um trabalho voluntário, fazer um trabalho para ajudar uma pessoa, sendo que eu estou ruim. Então, primeiro eu me trato, depois eu trato o outro, eu ajudo o outro. Então, você encaminhar uma pessoa a um profissional, encaminhar uma pessoa para um lugar que ela possa receber todos os cuidados, é a melhor forma que a gente tem de ajudar, tá? Bom, André, e eu saio como disto? Como que eu saio da depressão? Água, a gente tem que beber muita água. As pessoas que tomam pouca água, elas começam realmente a ter um processo de secar o organismo. E a gente começa a ficar numa tristeza e aí a gente começa a sofrer. Então, a água é a primeira coisa. Meditação ativa. O que é uma meditação ativa? É uma meditação que você está agindo, que você está em atividade. Não é aquela meditação que você fica lá sentado, pensando, todo zen. Não, é uma meditação ativa. O que seria meditação ativa? Eu, por exemplo, eu pratico desenho de mandalas, porque eu não consigo ficar ali sentada, eu sou muito elétrica, então para eu ficar sentada muito tempo, eu não consigo. Então, eu faço a minha meditação ativa, eu faço mandalas. Então, colorir, aquele movimento do colorir, tá? Rabiscar, escrever, é uma meditação ativa. Então, eu não sei colorir, não gosto de colorir. Então, pega um texto e vai escrever aquele texto. Escreva cartas, escrever. O movimento desta mão, fazendo o movimento de escrever, de colorir, é uma meditação ativa. As mulheres que gostam de fazer o crochê, este movimento da agulha com o crochê é uma meditação ativa. Então, nós estamos ativando o nosso cérebro, mandando o movimento do nosso corpo para o nosso cérebro. O que acontece quando a pessoa está em depressão? Ela perde o movimento, ela começa a ficar triste, então 1 semana triste, 2 semanas triste, na 3ª semana ela vai para a cama, ela perde a vontade de tomar banho, ela perde a vontade de levantar da cama, ela começa a perder o movimento do corpo. E quando o corpo não movimenta, o que acontece? Você vai se deprimindo cada dia mais, e você entra na fase de desistir de viver. Não quero mais, não quero viver mais. E aí você entra realmente naquela fase crítica da depressão. Eu vou voltar, então, quando eu comecei a live, que eu falei que eu estou fazendo essa live porque uma consulente minha, que ela é coach, consulente, aluna, falou: André, fala da depressão, porque eu saí da depressão depois que eu fiz o curso com você, depois que eu fiquei junto com você, a minha depressão acabou e graças a Deus eu não tenho nada. Mas também é uma pessoa que seguiu tudo que eu passei para ela. Numerações do Grígoro, ela fazia tudo, colocava no travesseiro, colocava no pulso, tudo ela fazia. Tudo que a gente colocava, ela fazia. Mas uma das coisas que ela fez, quando eu cheguei na casa dela, ela estava assim, com um roupão, e me recebeu numa tristeza imensa. E eu falei: nossa, mas o que está acontecendo com você? Ela pegou e falou comigo assim: olha, eu estou passando por uns momentos bem difíceis. Perdi minha mãe. Ai, não consigo, Andréia. É muita dor, você não tem ideia da dor. Eu falei: não, eu tenho, porque eu perdi a minha também, né? Tanto que tem no YouTube tem um vídeo que eu falo do luto, que o luto leva à depressão. E eu falei com ela assim: vamos então começar a tratar. E aí ela veio, a gente começou a tratar devagarinho, tratando. Eu falei: você vai começar a fazer a caminhada da ativação. Essa caminhada da ativação é uma parte do meu curso de limpeza de memórias que tem um resultado excelente. André, mas eu não gosto de caminhar, eu não quero caminhar. Eu falei: mas você quer sair da depressão? Sim. Então, se você quer sair da depressão, ela falou: mas eu preciso sair. Não é caso de precisar. Eu quero saber se você quer sair da depressão. Quero. Então, vamos sair da seguinte forma.
Eu quero que você faça uma caminhada de 10 minutos essa semana. Todos os dias dessa semana você vai fazer uma caminhada de 10 minutos. Não quero mais do que isso. Pode marcar no relógio. Só que eu quero que você comece a olhar em volta tudo. Levanta a sua cabeça e comece a olhar. Olha a janela das casas, olha as plantas no chão, olha o mato. Tudo que você vê, eu quero que você olhe, admire. E ela foi. Aí foi muito engraçado que na primeira semana, ela falou, Andréia, é tanto lixo que eu vi uma quantidade de lixo no chão. Falei, mesmo? Então, quer dizer, você viu alguma coisa. E o que ver esse tanto de lixo te fez? Aí eu fiquei muito preocupada. E eu tomei uma decisão. Falei, qual decisão? Eu agora estou caminhando com uma sacolinha, eu levo uma luva e eu estou catando agora os lixos que eu estou vendo nessa sacolinha. Falei, que bom. E aí a caminhada não dá mais para poder fazer em 10 minutos, porque acaba que eu estou ficando 15, meia hora catando aquele lixinho dali da minha rua. Falei, que bom, mas que coisa boa. Ela começou a entrar em movimento. Então, ela começou a movimentar as pernas, movimentar o olhar. Olha a cabeça olhando isso, olhando aquilo, olhar. Começou a ter atenção pelas coisas e a catar o lixinho. E ali ela foi. E aí ela começou, nesse movimento, trabalhar com uma grande obra dela, que é de catar o lixo, de ajudar a cidade a estar mais limpa. E ela sempre está ali nessas providências que todos os dias ela toma. E aí ela nunca mais teve depressão. Então, sair da depressão, eu preciso entrar em movimento. Se eu não entro em movimento, eu não consigo sair da depressão. Então, essa é a primeira dica. Então, vamos tomar água, meditação ativa, procure a homeopatia, procure os florais. Se você está no começo da sua depressão, se você está no começo dessa tristeza, comece a... Meu telefone está tocando aqui toda hora. Comece a perceber essa tristeza, já entra com floral para a tristeza, já entra com uma homeopatia para essa tristeza. Não precisa entender por que você está triste, não. Só vai trabalhando isso. Vai fazendo isso. Depois que você fizer, você já vai começar a melhorar. Bom, então dicas: água, meditação ativa, homeopatia, floral e movimento. Comece a movimentar o seu corpo. Entre em movimento. Depois que você começar a entrar em movimento, você já vai começar a sentir esta melhora, tá? Depois que você estiver com tudo isso já começando a trabalhar, aí sim você procura um serviço voluntário. Você pode ajudar as pessoas. Você pode, olha, eu fiz isso para mim, foi muito bom, vou te encaminhar para que você faça. Mas que você se estruture primeiro para depois tentar ajudar alguém. Não tente ajudar as pessoas se você também tem depressão, se você tem um quadro que está sempre em depressão. Não ajude essas pessoas. Eu quero ler para vocês uma anotação que eu fiz essa semana e que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A maneira que pensamos é que vai definir o que somos e como estamos. A maneira que nós estamos pensando define como nós estamos e como nós somos. Então, as pessoas deprimidas, elas pensam sempre em coisas ruins. Elas estão sempre pensando em negatividade. Quando elas vão fazer alguma coisa, elas já imaginam que aquilo já deu errado. Vai dar errado. Isso não vai dar certo. Então, é a maneira que ela pensa, define quem ela é e como ela está. Ok? Bom, depois que eu defino isto, o ambiente em que eu estou vivendo vai definir o que eu estou pensando. Preste atenção. O que eu penso define quem eu sou e como eu estou, tá? Agora, a maneira, o ambiente que eu estou vivendo é que vai definir o que eu penso. Então, cuidado com o ambiente que você está. Se você está vivendo num ambiente deprimido, se você está vivendo num ambiente que na televisão só tem coisa ruim, que você só escuta as coisas ruins, se você está num ambiente onde as pessoas só reclamam, assiste filme de terror, filme de violência, que está o dia inteiro assistindo programas sensacionalistas, cuidado, porque é isso que vai definir o que você vai pensar.
E isso vai te gerar medo. Medo. Então, quando você escuta, você vê, você lê o medo, a sua mente vai projetar o medo. E do medo você vai passar a ter muita tristeza. Por quê? Por que o mundo está dessa forma? Por que nós estamos vivendo um mundo dessa forma? É tanta gente morrendo. E aí você vai começar a cultuar tristeza. E aí você vai entrar em depressão. Até que ponto você está se permitindo? A minha pergunta para vocês. Até que ponto você está se permitindo ler, ver e ouvir o medo? Até que ponto você está se permitindo passar mais de 15 dias na tristeza? André, mas é mais forte do que eu. É mais forte do que você? Mas o mundo está cheio de gente para poder te ajudar. Quantas pessoas estão aí para poder te ajudar? A questão é que você põe um monte de desculpas para não melhorar. Ah, isso não tem cura, eu tô assim, eu não quero, eu não tenho dinheiro. Gente, o que eu mais escuto é isso. Não tem dinheiro para pagar um profissional, André? Tem tanto profissional aí que está cobrando barato ou que nem cobra. Tem muito profissional que não cobra. Tem o CAPS. O pessoal acha que CAPS é só para louco. Não. Tem muitas pessoas deprimidas que estão indo lá para poder se tratar. O que acontece é isto. Eu preciso querer. Não é precisar. Eu quero melhorar. Até que ponto você quer sair da sua depressão? Me conte. Até que ponto que você quer sair da sua depressão? Até que ponto você quer melhorar na vida? Essa resposta é tua. Responda para você. Aonde você está agora é onde os teus pensamentos te trouxeram. E aonde você vai estar amanhã é aonde eles te levarem. E os teus pensamentos estão relacionados com o ambiente em que você vive. E aquilo que você está escutando e se permitindo escutar. Porque se você não quiser, por exemplo, André, mas eu trabalho na sessão que eu trabalho, o pessoal é muito pessimista. O pessoal é pessimista demais. Deixe claro para essa pessoa, aqui, eu não quero escutar isso. Não quero escutar nada de ruim. Já deixa claro. As pessoas vão se afastar. Você não precisa, você que está se permitindo. Ah, mas eu morro de vergonha de falar que eu não quero escutar. Eu fico com dó da pessoa. Dó? Quem tem dó levanta doído. Acorda doído. Então, cuidado. Vamos nos prevenir da depressão. A depressão é prevenção. O que eu posso fazer? É isto. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer agora a nossa oração. Vamos trabalhar para que a gente possa realmente melhorar essa semana. Coloca no papel quanto tempo tem que você estar triste, se isso vale a pena. Veja se você precisa de um acompanhamento. Né? Converse com as pessoas. Um filme alegre. Hoje é domingo, põe um filme de comédia, ria bastante. Né? Tome bastante água. Caminhada da ativação. Comece com 10 minutos, na próxima semana com mais 15. E ali você vai aumentando, vai fazendo a sua caminhada de ativação, você vai ativar o teu cérebro, você vai mandar mais oxigênio para o teu cérebro. Mas faça tudo o que estiver ao teu alcance. Não espere o outro fazer para você. Não espere que o outro te coloque no colo e leve para tratar. A responsabilidade é tua, eu falo muito aqui. Deus deu uma vida para cada pessoa e cada pessoa tem que cuidar da sua vida. Se eu estou em depressão, se eu não estou cuidando de mim, está na hora de eu começar a cuidar de mim. Ficar triste é mais do que normal. Perseverar na tristeza não é normal. Então, não façam isso com vocês. Comecem a melhorar todos os dias a vida de vocês, através de exercícios bobos, caminhada de 10 minutos, tomar água, colorir, escrever, recortar. Tudo isso vai ativar o cérebro de vocês e começar a tirar aos poucos vocês dessa depressão. Esse é o meu conselho. Vamos lá? Fecha os olhos agora. Respirem bem fundo. Puxem o ar. A respiração que vocês vão fazer e que eu sempre induzo vocês a fazer é uma respiração também que é uma meditação ativa. Vem puxando o ar, puxando o ar, puxando o ar. Segura o ar contando até 7.
Libera o ar contando até 7. De novo, puxa o ar. Segura o ar. Libera o ar. Essa é uma respiração, que é uma meditação ativa que vocês podem fazer uma vez, 2 vezes ao dia, todas as vezes que vocês sentirem que alguma coisa não está boa. Divindade, limpa em mim, limpa em mim, limpa em mim todos os sentimentos de depressão, que é a tristeza, a frustração. Limpa agora, limpa agora, limpa agora. Divindade, tira de mim tudo aquilo que eu não consigo. Se eu ainda vivo na tristeza pela perda de alguém que já se foi, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Se eu ainda sinto tristeza pela minha separação, não consigo sair, aceitar, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Se eu ainda sinto dores por perdas, insatisfações do meu emprego, das pessoas, das coisas, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Divindade, limpa em mim, limpa em mim, limpa em mim essa depressão. Tira de mim. Depressão está cancelada, 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 cancelada do meu ser. Respire fundo e sinta o ar da paz entrando em todo o seu ser. E quando você liberar este ar, sinta a depressão indo embora. Ela vai embora de você. Está cancelada toda a depressão que um dia eu senti. Cancelei, 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 deletei, deletei, deletei. Acabou. Não existe em mim mais depressão. Eu estou livre da depressão. Eu vivo a paz no meu coração neste exato momento. Respire fundo e receba neste momento uma grande luz verde, que é a luz da cura, envolvendo todo o teu ser. Essa luz te abraça, envolve o ambiente que você está neste momento e te libera de toda dor, toda tristeza, toda depressão. Sorria, agradeça, porque você neste momento se curou dessa depressão. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a semana de vocês seja uma semana maravilhosa. Que a gratidão esteja sempre junto de vocês. Quando somos gratos, a depressão corre da gratidão. A depressão odeia a gratidão. Então olhe à sua volta e agradeça tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você deseja ter, para que a sua vida todos os dias seja cada dia melhor. Como eu sempre falo para vocês, uma excelente semana. Amo todos vocês. Gratidão imensa pela presença de cada um. E que vocês possam compartilhar, tá? Este vídeo para quem não assistiu. E que vocês também possam entrar nos nossos grupos de Telegram, que está Permissão Inteligente. Quem não fez o teste do termômetro do amor, vai lá e faz. Tá lá nos grupos, tá? Faça o teste do termômetro. Tá aqui na minha bio também do Instagram. Vai medir o seu amor, vai ver como que você tá. Porque falta de amor dá depressão. Então, o que eu posso fazer para amar mais e ser mais amado? Vamos lá. Tudo que vocês precisam está aí, está ao alcance de vocês. Uma ótima semana, um ótimo domingo. Muita paz no coração de cada um de vocês. Beijos.